Oi, gente! Hoje eu vou continuar aquela nossa série sobre o livro Desafio aos Pais, do Paul Tripp, no capítulo 3, que fala sobre a lei. E aí vem o seguinte princípio para começar o capítulo. Seus filhos precisam da lei de Deus, mas você não pode esperar que a lei realize o que somente a graça pode realizar. A ideia toda desse capítulo é que a lei de Deus vai direcionar a nossa vida e a vida dos nossos filhos, mas a graça é que vai realizar a transformação que precisa vir lá de dentro. Então, ele começa o capítulo citando várias histórias super interessantes de você ler, porque você se identifica com certeza com alguma delas. Mas aí ele fala sobre um erro sutil que os pais cometem. Com certeza, os pais dessas histórias que deram muito errado, eles colocaram a sua confiança em algo. Colocaram aí a sua confiança em formar o caráter, em tudo mais, mas esqueceram aí, talvez rejeitaram um pouco a questão da graça. Na página 42, se você tem o livro e está acompanhando, fala assim, ó. É possível que você esteja cometendo o mesmo erro dos personagens das histórias que relatei. Será que é possível que a sua principal ferramenta de mudança não tenha o poder que você espera que tenha? É possível que a prova esteja bem diante dos seus olhos, mas você não consegue ver? É possível que você acredite haver uma nova forma e melhor, mas que não tenha influenciado o seu exercício como pai e mãe? Ele está falando então sobre nós cristãos bem intencionados que esperamos que a lei, o comportamento, as regras façam sentido e realize na vida dos filhos aquilo que somente a graça de Deus pode realizar. Se as regras e leis tivessem o poder de mudar o coração e a vida do seu filho, resgatando-o de si mesmo e concedendo um novo coração de submissão e de fé, a vinda de Jesus não teria sido necessária. Não é verdade? Fala também aí na página 42, são muitas coisas, tá, gente? Basicamente eu pintei o livro inteiro, mas fala sobre a questão de quanto os nossos filhos, sim, precisam da lei, precisam saber o que é, ter clareza com aquilo que é claro, que é correto, que é certo, eles precisam da lei, a lei protege eles deles mesmos, dá um padrão para eles, mas quem concede a graça do convencimento é o Senhor. Sem esse padrão da lei de Deus, os nossos filhos não saberiam que são pecadores e são carentes de proteção, de sabedoria, de perdão, de salvação. A parte mais perigosa da vida dos nossos filhos é quando eles estão cegos de uma necessidade espiritual. Quando eles não acham que eles precisam, porque eles são muito corretos, muito certinhos, seguem as leis, seguem as regras, então eles não veem essa carência que nós temos de Deus. Então, a lei é muito eficaz em expor não apenas a nossa atitude, mas também o nosso coração. Agora, ele segue falando, os filhos sim precisam de regras, precisam de rigorosa correção, mas só isso não basta. E na página 44 tem um parágrafo que diz assim, é isso que todos os pais e mães precisam compreender. A lei cumpre bem a sua função de expor o pecado do seu filho, mas não tem qualquer poder de libertá-lo desse pecado. A lei não é capaz de resgatar o seu filho do poder das garras do pecado. A lei não é capaz de dar ao seu filho um novo coração. A lei não é capaz de criar nos filhos a mudança duradoura que todo pai e toda mãe desejam. A lei não pode salvar, redimir e restaurar o seu filho, e isso é exatamente o que todo filho precisa. Portanto, se você deseja ser um instrumento de mudança usado pelas mãos de Deus na vida dos seus filhos, você vai precisar de algo além da lei na sua caixa de ferramentas. E esse além é a graça. O que nos faz esquecer e manter os olhos fixos só na lei é o nosso próprio pecado. É o nosso pecado, é aquilo que há dentro de nós e dos nossos filhos, né? De errado, que nos faz ser materialistas, exigentes, inflexíveis, reivindicar os nossos direitos, tornando a paternidade difícil, desafiador, exaustivo. E a lei não liberta ninguém dessa confusão. O que liberta é a nossa graça, é a graça salvadora de Deus. É a graça perdoadora do Senhor, transformadora, libertadora. A graça que é a única esperança tanto para os pais
quanto para os filhos. E ele lembra a gente muitas vezes, o autor lembra a gente muitas vezes que nós precisamos tanto dessa graça quanto os nossos filhos. E quando a gente consegue enxergar a vida por essas lentes, a gente não foca apenas na lei. A gente entende que a lei nos protege, que a lei nos resguarda de muitas coisas, mas a gente caminha lado a lado em busca dessa graça que vem do Senhor para nós. Fala também lá na página 47 algo muito interessante e que eu gosto muito, que é que toda conversa é uma oportunidade. Toda conversa nossa com os nossos filhos é uma maneira de conduzi-los para a graça de Deus. Apontar-lhes a beleza da natureza é uma oportunidade. Os momentos de correção, de disciplina, são uma oportunidade de conhecer essa graça. Cada batalha entre irmãos é uma oportunidade. O sucesso ou o fracasso na escola são oportunidades. O culto em família é uma oportunidade. Aniversários, feriados, angústia de identidade de um adolescente, conversa antes de dormir, discussões depois de assistir algo no Netflix, tudo isso são oportunidades de mostrar a nossa inegável necessidade da graça de Deus. Será que com a nossa correria a gente consegue identificar essas oportunidades? E ele encerra a página 47 falando que nós somos incapazes de controlar o coração dos nossos filhos. A gente é incapaz, a gente não consegue fazer o que só Deus pode fazer. Então é hora de render o nosso coração à graça divina e levar o coração dos nossos filhos a confiar nessa graça. E aí vem o tapa final. Você precisa ser exemplo do evangelho da graça para os seus filhos. Se o plano de Deus é, de fato, tornar visível sua graça invisível, enviando pais graciosos para demonstrá-la a filhos que dela necessitam desesperadamente, então o meu chamado não se resume a pregar essa graça, mas a viver essa graça, servir de exemplo para os meus filhos todos os dias. Esse capítulo volta ao capítulo anterior, capítulo 2, que é sobre a graça de Deus. Se você não assistiu aquele vídeo, volta lá, assiste. Se você ainda não comprou o livro, acho que nesse ponto aqui eu já te deixei bem intrigado e com vontade de ler esse livro. Essa é a terceira vez que eu leio esse livro e cada vez que eu leio, eu sou desafiada na minha vida como mãe. Então, desafio você também a comprar esse livro, ler, marcar, compartilhar com alguém, estudar, porque ele nos traz, nos chama a responsabilidade, mas ao mesmo tempo nos dá as ferramentas que a gente precisa para confiar no Senhor, porque só Ele pode ser o agente de transformação na vida e no coração dos nossos filhos. Que Deus nos abençoe aí nessa jornada.